Em outubro de 1955, um navio mercante chamado MV Joita deixou o porto de Apia, em Samoa Ocidental, para uma viagem que, aos olhos de qualquer observador externo, parecia absolutamente comum. O destino eram as Ilhas Tokelau, um arquipélago pequeno, remoto, mas conhecido pelas rotas marítimas da região. Não era uma travessia inaugural, não era uma missão especial. Era apenas mais uma viagem de abastecimento, dessas que acontecem sem registro histórico, sem atenção da imprensa e sem expectativa de problemas. O Joita partiu com 25 pessoas a bordo, tripulantes acostumados ao mar, passageiros civis, pessoas que tinham planos simples, chegar ao destino, cumprir seus compromissos e seguir com a própria vida. Nenhum deles sabia que aquele seria o último registro oficial de sua existência. Nos primeiros dias após a partida, o silêncio não causou estranheza. No mar, atrasos são comuns, motores falham, o clima muda, rotas são ajustadas, mas conforme o tempo passou, algo começou a incomodar as autoridades locais. O Joita não chegou, nenhuma comunicação foi recebida, nenhuma mensagem de rádio, nenhuma solicitação de ajuda, nenhum sinal que indicasse sequer um pequeno problema técnico. Era como se o navio tivesse simplesmente deixado de existir no meio do oceano. E aqui surge o primeiro ponto que merece atenção. O MV Joita não era uma embarcação comum. Ele havia sido construído durante a Segunda Guerra Mundial, em um período em que navios precisavam resistir a danos severos. Seu casco possuía isolamento de cortiça, um material escolhido justamente por sua capacidade de manter flutuabilidade mesmo quando a estrutura fosse comprometida. Na prática, isso significava que o Joita era considerado quase impossível de afundar. Mesmo alagado, mesmo danificado, mesmo abandonado, ele deveria permanecer na superfície. Esse detalhe técnico se tornaria central para todo o mistério. As buscas iniciais começaram sem uma direção clara. Não havia destroços, não havia manchas de óleo, não havia qualquer objeto flutuando que indicasse um naufrágio. O oceano permaneceu completamente silencioso. Dias se transformaram em semanas, e então, mais de 5 semanas após o desaparecimento, algo inesperado aconteceu. Uma embarcação avistou o MV Joita à deriva. Ele estava inclinado, parcialmente inundado, com sinais claros de abandono, mas ainda flutuava, ainda inteiro o suficiente para desafiar todas as expectativas. O navio que supostamente havia desaparecido estava ali, vivo. Quando a equipe subiu a bordo, a cena encontrada foi descrita como profundamente desconcertante. O navio estava completamente vazio. Não havia corpos, não havia sobreviventes, não havia sinais evidentes de luta ou violência. As cabines ainda continham pertences pessoais, roupas dobradas, sapatos, malas, objetos que normalmente seriam levados em qualquer tentativa de evacuação planejada, mas ali tudo havia sido deixado para trás. Isso é importante, porque em situações reais de emergência, pessoas levam o que conseguem, documentos, pertences básicos, objetos de valor emocional. No Joita, parecia que a evacuação havia acontecido de forma abrupta, talvez confusa, talvez precipitada. Os botes salva-vidas não estavam no navio, eles haviam desaparecido e até hoje nenhum deles jamais foi encontrado. Nenhum fragmento, nenhuma madeira, nenhum vestígio. Esse fato sozinho já seria suficiente para levantar dúvidas sérias. Mas o navio escondia ainda mais detalhes inquietantes. Foram encontrados curativos usados a bordo, gases manchadas de sangue, indícios claros de que alguém havia se ferido e recebido atendimento improvisado. Não havia relatório médico, não havia explicação oficial para aquele ferimento, mas alguém sangrou naquele navio e alguém tentou ajudar. O rádio do Joita estava ajustado em uma frequência internacional de emergência. Isso indica intenção, indica consciência de risco, indica que em algum momento alguém acreditou que pedir socorro seria necessário. Mas nenhuma transmissão foi registrada oficialmente.
Nenhuma chamada entrou nos arquivos, nenhuma resposta foi enviada. É como se o pedido nunca tivesse existido ou nunca tivesse sido ouvido. Um relógio de bordo estava parado. Relógios desse tipo costumam parar quando há falha elétrica ou impacto significativo, mas não havia sinais claros de colisão, não havia danos estruturais compatíveis com um acidente grave. Então, por que aquele relógio parou? E por que exatamente naquele momento específico? A investigação oficial buscou explicações técnicas. Problemas conhecidos no sistema de tubulação do Joita foram apontados. Segundo essa versão, a entrada de água poderia ter causado pânico na tripulação. Acreditando que o navio estava prestes a afundar, todos teriam decidido abandoná-lo e seguir nos botes salva-vidas. No papel, a explicação parece lógica, mas quando analisada com cuidado, ela começa a se desfazer. O mar estava relativamente calmo, o navio continuava flutuando semanas depois, e abandonar uma embarcação grande e visível para entrar em pequenos botes no meio do oceano geralmente aumenta o risco de morte, não reduz. Então, por que tomar essa decisão? E mesmo que todos entrassem nos botes, para onde foram? Por que nenhum deles chegou às ilhas próximas? Por que nenhum foi resgatado? Por que nenhum corpo foi encontrado? 25 pessoas desapareceram sem deixar qualquer vestígio físico, nenhum destroço confirmado, nenhum relato confiável, nenhuma evidência conclusiva. Com o passar dos anos, outras hipóteses surgiram: erro humano, pânico coletivo, emergência médica grave, eventos não registrados oficialmente. Nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada. O caso foi encerrado sem conclusão definitiva. O Joita foi rebocado, reparado e voltou a operar por um curto período antes de ser abandonado definitivamente anos depois. As pessoas, no entanto, nunca reapareceram. E talvez o aspecto mais perturbador desse caso seja justamente esse: o navio sobreviveu, as pessoas não. Hoje, o desaparecimento do MV Joita permanece como um dos casos marítimos mais intrigantes já registrados, não porque envolve teorias extraordinárias, mas porque envolve silêncio, ausência e perguntas que nunca foram respondidas. Às vezes, o oceano não devolve corpos, nem destroços, nem explicações. Apenas silêncio.